Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Sou o professor Flávio de Itajubá, Minas Gerais. Estou falando pela Associação Teológica CASON. Quero dar sequência aqui na nossa disciplina, na nossa matéria, na nossa aula, sobre a lei e a graça. Tenho 2 vídeos postados aí, anteriores a esse. Esse é o terceiro. Vamos dar sequência. Nós estamos falando sobre o que foi a lei de Moisés, para que serviu a lei de Moisés, por quem foi dada, para quem, onde foi dada. Se a lei acabou ou não, qual lei nós estamos vivendo hoje. Então nós estamos falando sobre a lei e a graça. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 17. Verso 17, a lei foi dada por Moisés, por meio de Moisés. A graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Então hoje nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Nós estamos debaixo da nova aliança em Cristo Jesus. Estamos debaixo da graça. Debaixo da graça também tem mandamentos, tem lei, tem uma ordem. Não é a lei de Moisés. A lei de Moisés vigorou até João. Jesus viveu debaixo da lei, mas estava trazendo ali a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Então Jesus vai estabelecer uma nova aliança. Lembra lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o texto mais comentado a respeito da Santa Ceia, mais falado. Jesus pega o pão, o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então Jesus veio instituir uma nova aliança. A graça é a nova aliança. E a graça, alguns dizem, na graça, você está na graça, você não precisa fazer nada, guardar nada, você é livre para fazer o que você quiser. Não é assim não. A graça não é libertinagem, não é viver na carne, pecar de qualquer jeito. Não. A graça é depender do Senhor, é depender do Espírito Santo, é buscar a santificação, mas nós estamos debaixo de uma lei profunda, que é a lei do amor. Pois a lei de Moisés se resume, conforme o Senhor Jesus disse, em 2 mandamentos: amar a Deus em primeiro lugar, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, e amar ao próximo como nós mesmos, como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. Mas a lei, Jesus instituiu um novo mandamento. Quer dizer, o novo mandamento é amar ao próximo como Jesus nos amou. Então isso tudo que eu estou falando para vocês está no vídeo anterior. Hoje nós vamos dar sequência aqui na nossa apostila, que é uma apostila toda falando sobre a lei e a graça. É um vídeo sequencial. Hoje nós vamos falar sobre Romanos capítulo 7 e dar sequência ainda na apostila. Mas o primeiro ponto agora é sobre Romanos capítulo 7. Vamos fazer essa leitura. Vamos dar uma olhadinha na apostila primeiro aqui, e a gente faz a leitura no texto, na primeira parte de Romanos capítulo 7, onde ele fala sobre a lei e a graça. Ele vai fazer uma analogia com relação ao casamento, A mulher que é casada está ligada ao marido, pela lei, ao marido, enquanto o marido viver. Mas se o marido morrer, ela está livre para casar com qualquer outro. Então é isso. Ele vai fazer uma analogia entre a mulher e o marido. Nós vamos entender um pouco mais então hoje sobre o que é lei e o que é graça. Se nós devemos estar vivendo debaixo da lei de Moisés ou debaixo da graça da lei de Cristo. Vamos ver o texto lá. Romanos, capítulo 7. Antes de ler o texto, vamos dar uma olhadinha na apostila aqui. Apostila, Romanos 7. Na apostila, olha, a lei dos 2 maridos. O marido lei e o marido graça.
Lucas 16, 18 e Romanos 7. Romanos 7. Quando o gentio se converte a Cristo, passa a viver pela fé naquele que o justifica. Até os judeus, quando se convertem a Cristo, podem experimentar dessa graça, e assim o vinho novo será depositado em odres novos. Querer ter a Cristo ressuscitado como marido e salvador, e ao mesmo tempo tentar ser salvo pelo marido de Israel, segundo a carne, é ser adúltero, é rejeitar a nova aliança no seu sangue, rejeitando assim sua graça e redenção. Seria como tentar colocar vinho novo em odres velhos, conforme o próprio Jesus ensinou em Mateus 9,17. Leia Romanos 7, de 1 a 6 e compare com o ensino de Jesus em Lucas 16, 18. Todo aquele que repudiar sua mulher e casa com outro comete adultério, e quem casa com a que foi repudiada pelo marido também comete adultério. Portanto, qualquer que deixa sua mulher, Israel segundo a carne, a lei, e casa com outra, a igreja, a noiva da graça, adultera, ou seja, aqueles que desejarem a salvação por Jesus e ao mesmo tempo querem justificar a si próprio pela lei ou por praticar a observância de ordenanças da lei, desprezando o sacrifício e a redenção no sangue do Cordeiro, são adúlteros, pois estão ultrajando a graça salvífica de Cristo Jesus. E quem casa com a mulher repudiada, a lei que foi cravada na cruz pelo marido Jesus ressuscitado, adultera também. Escolhei hoje qual marido será a tua justificação e redenção. A lei, cujo autor morreu, ou marido graça, Jesus, aquele que ressuscitou e cumpriu a lei por nós. Para aqueles que desejaram ultrajar o Espírito da graça, vivendo segundo a carne, permanecendo ainda no pecado, e que não andam segundo o Espírito, comete infidelidade e prostituição, e portanto poderão ser rejeitados conforme Hebreus 10, 26 a 29. Sendo assim, quem tenta conciliar a graça com a observância da lei para justificação ou complemento da redenção, é chamado tanto por Paulo como por Jesus de adúltero. A igreja só pode ter um marido, pois se uma mulher possui dois maridos, é chamada de adúltera por relacionar-se com o marido de outrem. A lei é o marido dado ao Israel segundo a carne, é a aliança matrimonial entre Deus e Israel. Se tentarmos judaizar o cristianismo ou cristianizar o judaísmo, ambas as atitudes se convergem em adultério. Então, aqui, antes da gente ler o texto, você vai ver, está vendo aqui que Lucas 16, Jesus, ele fala, quem deixar uma mulher e casar com outra, comete adultério. Quem repudiar uma mulher e casar com outra, comete adultério. E quem casar com uma mulher repudiada, também comete adultério. A gente já sabe disso, né? Isso está bem claro na Bíblia Sagrada. Mas o que nós vamos estudar aqui é o seguinte: ou nós estamos vivendo debaixo da lei de Moisés, ou nós estamos debaixo da lei de Cristo, debaixo da graça. Nós não podemos ter dois maridos. É isso que ele está querendo dizer aqui. Vamos ler o Romanos 7 em duas versões para a gente poder entender um pouco agora. Vamos lá. Romanos 7, a primeira parte do verso. Olha aí. Até o versículo 6, né? Romanos 7, do 1 ao 6. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei
operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos restidos, para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Vamos ler outra versão aqui. Outra versão, né? Olha aqui. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Aqui nós podemos explicar de uma forma bem simples, né? Pode até parecer complicado, mas não é. Ele está falando aqui que existia a lei de Moisés e a lei universal, a lei de Deus, que servia para os judeus, principalmente por causa da lei de Moisés, a lei moral. Não faça isso, não faça aquilo, não faz isso. E eles pensavam que poderiam ser justificados pela lei, e não foram, e não podem. A lei serviu apenas para mostrar o pecado, para apontar o pecado. E a lei serviu também para nos conduzir até Cristo. E Jesus cumpriu a lei, Jesus fechou a lei, encerrou a lei nele. Então, o que está querendo dizer aqui agora? Uma mulher está casada. Então a mulher tem um marido. Enquanto o marido viver, e ela viver, é claro, pela lei, ela está ligada ao marido. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. E ela pode casar com qualquer outro. Porque ela ficou livre da lei do marido, porque o marido morreu. Então a lei, nesse sentido, em relação ao marido, para ela não serve mais, porque o marido morreu. Então a lei, em relação a ela estar ligada àquele marido, já não serve mais, porque o marido morreu. Ela está livre agora, para casar com outro. Então o que está querendo dizer? Que nós também estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Ele está querendo dizer assim, ó, Deus, né, e Israel. Israel casado com Deus por meio da lei de Moisés. Então a lei é o marido. A lei de Moisés, a lei que regia, que rege o mundo, né, sem Cristo, é o marido. Só que o marido morreu. Morreu por quê? Porque Jesus encerrou tudo nele. Jesus cumpriu a lei nele e Jesus morreu. O marido lei morreu em Cristo. Cristo levou toda a maldição da lei com ele. A lei morreu em Cristo, com Cristo. Só que eu, né, no caso, não fiquei vivo também. Pelo corpo de Cristo eu morri também. Eu morri também para a lei. Então, olha bem, ao mesmo tempo a lei morreu em Cristo e eu morri também pelo corpo de Cristo. Só que, presta atenção agora, eu ressuscitei pela fé para viver uma nova vida. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, considerai-vos mortos para o pecado. Então, eu fisicamente estou vivo. Eu morri pela fé. O velho homem morreu pela fé, foi crucificado pela fé. Mas eu estou vivo agora. Eu estou vivo como se eu tivesse ressuscitado pela fé. Lembra da figura do batismo? Morri no batismo, quando eu desço as águas, e ressurgi pela fé em Cristo. Então eu estou vivo. Só que agora, quem é o meu marido? Quem é o meu marido? Se a lei morreu com Cristo, se o marido lei morreu, quem é o meu marido agora?
o meu marido ressuscitou e trouxe a nova aliança, trouxe a graça. Então agora o meu marido é a graça. Então eu caso com esse marido, que é Jesus, ressurreto, que trouxe a graça. Então hoje eu estou casado com a graça, com o meu marido graça, com a nova aliança. Mas isso tudo é pela fé. Eu não posso viver com outro marido que morreu. Eu não posso ressuscitar o marido que morreu. Eu não posso viver com a lei de Moisés, com a lei de não faça isso, não faça aquilo. Não posso mais. Por quê? Porque a lei morreu em Cristo Jesus e eu morri também. Só que eu ressuscitei pela fé. E o meu marido ressuscitou e trouxe a graça. Então eu só posso ter um marido, que é o marido Jesus. Você entende? Tudo isso pela fé. Eu não posso ter dois maridos, eu posso ter um marido só. Então, se eu estou com Jesus hoje, eu não posso ao mesmo tempo estar com Moisés, com a lei de Moisés. Eu não posso, porque eu serei considerada adúltero. Então, eu estou casado, né? Estou com Cristo, casado pela fé, né? Eu estou noivo de Cristo, vou casar com ele, né? Literalmente, vamos dizer assim, oficialmente, mas pela fé eu estou casado com Jesus, estou comprometido com ele, porque nos termos, né, da lei judaica, o noivado já era um compromisso de casamento. Então eu estou compromissado com ele. Igual Maria estava compromissada com José, já estava ali separada para ele. Você entende? Então eu não posso estar com dois maridos, porque um já morreu, a lei já morreu. Cristo cumpriu a lei, morreu a lei com Cristo, ele fechou tudo, encerrou tudo nele. Lembra que nós estudamos no outro vídeo? Jesus morreu na cruz, a lei fechou nele, cumpriu nele. A lei serviu de aio, né? Gálatas 3, verso 23, 24, 25. A lei serviu de guia até que a fé viesse, até que Cristo viesse. E Cristo carregou sobre si, Gálatas 3, 13, todas as maldições da lei e encerrou nele. Então ele morre. A lei, o marido lei morre. O marido lei morre. Só que eu também morri com ele pela fé. Morri com ele. Me identifiquei com ele pela fé e morri. Então hoje eu tenho que eu estou vivo, não estou? Você não está vivo? Mas eu tenho que me considerar morto. Olha aqui para você ver. Romanos, capítulo 6 de Romanos aqui, ó. Romanos, capítulo 6. Romanos 6. Ó. Romanos 6. Verso 4. De sorte. Vamos aqui, ó. Vamos no. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Olha agora, olha a intenção. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para quê? Para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nós estamos mortos para a lei, para o pecado, mas estamos vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, não
Reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então nós estamos mortos. Olha o verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está entendendo? Não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí, em Romanos 7, então nós não podemos ser, tá vendo? De sorte que, vivendo o marido, será chamado adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Você consegue entender? Então, no capítulo 7 de Romanos, do verso 1 ao 6, ele está fazendo uma analogia, porque no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8 de Romanos, ele está explicando aos romanos, à igreja em Roma, aos judeus que se converteram em Roma, que estavam acostumados a viver debaixo da lei, a carta aos romanos, ele escreve aos gentios e aos romanos da igreja em Roma. Por quê? Eles estavam querendo guardar a lei de Moisés também. E Paulo vai explicar, não, vocês judeus, israelitas, não devem guardar a lei. Nós estamos mortos para a lei, para viver agora debaixo da graça. É isso que Paulo está explicando para a igreja em Roma. Os judeus estavam ali, os romanos, a igreja em Roma, né? Os judeus estavam ali, não, mas nós vamos guardar a lei ou não? Nós somos melhores do que os gentios? Não. Vocês não devem mais guardar a lei de Moisés. O marido lei morreu. A lei morreu em Cristo. E vocês morreram também por meio do corpo de Cristo. Mas só que vocês agora ressuscitaram pela fé. E vocês agora vão pertencer a outro. A outro quem? Ao marido que ressuscitou, ao marido graça. Então agora vocês vão viver pela fé com Jesus, pela graça. E vocês não vão apresentar mais os vossos membros para o pecado. Por quê? Porque vocês estão mortos para o pecado. Como assim? Como assim? É porque a lei, ela ressaltava o pecado. A lei, ela não dava força para a gente vencer o pecado. Quando a lei fala, não cobiça, não mate, não roube, não faça isso, na verdade desperta na natureza humana o desejo de fazer aquilo, porque a gente não tem força. Mas agora, pela fé, mortos para o pecado, nós estamos debaixo de uma outra lei agora, a lei de Cristo. Nós não estamos mais da lei de Moisés, nós estamos debaixo da lei de Cristo, que é a lei do amor, de amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a nós mesmos. E quem é que vai nos ajudar agora? O Espírito Santo. Nós agora nascemos de novo, somos uma nova criatura e vamos viver uma vida em santificação pela fé. Vamos viver uma nova identidade, uma nova vida. Então o pecado não terá domínio sobre nós. Por quê? Porque não estamos mais debaixo da lei do pecado. Agora, eu e você que entregamos a nossa vida para Cristo, estamos debaixo de uma nova lei. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. A lei de Cristo. A lei da graça. A lei do amor. Que nós nascemos de novo e o Espírito Santo nos vivificou, nos deu vida, nos deu condições agora de vencermos o pecado. Por isso que em Romanos, no capítulo 7, depois do versículo 7 em diante, Paulo vai dizer assim, ele vai dizer como um homem natural, ele vai falar assim, que ele até tinha conhecimento da lei, mas ele não conseguia. Ele sabia o bem que devia fazer, mas não tinha força para fazer. O mal que ele não queria fazer, ele fazia. Mas o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Por quê?
porque ele via dentro dele uma lei, a lei do pecado. Aí ele fala, miserável homem que eu sou, quem me livrará dessa lei? Aí em Romanos capítulo 8 ele fala, graças a Deus, né? No final do capítulo 7 ele fala, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Romanos capítulo 8 ele fala, portanto, não há condenação para aqueles que estão com Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você entende? Olha aí Romanos 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Olha aí, ó. Romanos 8, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, ó, que não andam segundo os desejos da carne, quer dizer, que morreram para o mundo, mas que andam segundo o Espírito. Por quê? Ó, porque a lei do Espírito de vida em Cristo, tá vendo a outra lei agora, ó, a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Você entende? Olha aqui para você ver. Romanos 7. Paulo diz assim, Paulo diz, o homem natural não consegue, porque bem saber, verso 13, logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você entende? Então, a obra redentora de Cristo, na prática, é uma obra de fé. É uma obra de fé. Por isso que a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha bem, o que é a obra redentora? Todos nós estávamos perdidos. Não tem salvação para nós. O próprio Senhor Jesus falou em Lucas 19 para Zaqueu. Você lembra da passagem? Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus falou assim, ó, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Em Lucas 19, 10. Em Mateus capítulo 19 também, quando Jesus vai falar com o moço rico pergunta para ele o que é preciso fazer para se salvar, para ter a vida eterna. E Jesus falou para ele, conhece os mandamentos? Ele falou, conheço, desde a minha infância. Não matar, não roubar, não adulterar, não fazer isso, não fazer aquilo. Jesus falou, ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tem e dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Quer dizer, não adianta, o homem não consegue fazer, não consegue cumprir as exigências para ser salvo, não consegue. Sempre vai faltar alguma coisa. O que aquele moço fez? Abandonou, foi embora triste.
E os discípulos perguntaram para o Senhor, mas é, 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 nós largamos tudo para servir o Senhor. Aí eles falaram para Jesus, mas como que pode se salvar então? Né? Olha para você ver em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Olha para você ver. Mateus 19. Verso 16. Eis que aproximando-se dele um jovem disse, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O que eu faço para conseguir a vida eterna? O que eu preciso fazer? E ele disse, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele, quais? Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino de Deus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe, aos homens isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então você vê que a salvação é impossível para o homem, pois as exigências são altíssimas. O homem não consegue cumprir a exigência da lei, a lei é muito profunda. Então você vê que a lei de Moisés e a lei de Cristo é exigente. Qual que é a lei de Cristo, a lei da graça? Por exemplo, a lei de Moisés fala, se você cometer adultério, se você cometer adultério, você deve morrer, está errado. Então você está indo contra a lei de Moisés. Não cometerás adultério. Olha a lei de Cristo agora, olha a lei de Cristo. Jesus disse, eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher, desejar ela no coração, já cometeu adultério com ela. Então, a lei é muito exigente. A lei de Moisés é a lei de Deus, a lei de Cristo é muito exigente. Aí, a lei de Moisés, a lei diz assim, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus falou, peraí, é mais profundo do que isso. Eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo, não resistirás ao homem mau. Se te bater numa face, oferece a outra. Se pedir para caminhar uma milha, caminha duas. Então você observa que as exigências o homem não consegue. Então o que Jesus fez? Ele morreu na cruz por nós, cumpriu as exigências da lei e agora fez com que nós nos tornássemos pela fé uma nova criatura, fôssemos casados com ele, com o marido graça, e ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar a viver uma nova vida agora, pela fé. Então ele pagou para nós, pagou por nós as exigências da lei de Deus, que é muito mais abrangente do que a lei de Moisés, ela é muito mais ampla. O Senhor Jesus pagou por nós. Então, meu querido irmão, minha querida, não é o que eu faço, mas é o que ele fez. E o que eu tenho que fazer? É viver uma vida pela fé, uma vida de gratidão, casado, compromissado com ele, sendo orientado pelo Espírito Santo, sendo ajudado por ele. Mas e se eu pecar? Se eu não vou, filhinhos, 1 João capítulo 2, verso 1, filhinhos, não pequeis,
Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então, hoje, nós somos casados, temos um compromisso com Jesus, com o marido graça. Não temos um casamento com a lei, porque nós estamos mortos para a lei. A lei também morreu na cruz com Cristo. E nós agora estamos vivos pela fé para viver uma nova vida, casados com o marido graça, casados com aquele que ressuscitou. Amém? Glória a Deus? Então eu falei várias coisas assim para você. Reveja o que eu estou falando, essa explicação para você entender. Eu tentei explicar de diversas maneiras realmente para você entender que a nossa vida agora é uma vida de fé. Por isso que o Senhor falou para Abacuque e o Senhor falou para Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, 17, em Abacuque no capítulo 2, o justo viverá pela fé. Lá em Hebreus no capítulo 10, verso 35, 36 e 37, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Então, meu querido, é pela fé. É pela fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, hoje, eu e você estamos vivendo essa vida cristã pela fé. Tá? Ah, mas ele é melhor do que todo mundo, ela é santinha. Não, é uma vida de fé. Eu não tenho nada que eu consiga fazer para ser salvo. Não tem lei que eu obedeça para ser salvo. Eu fui salvo. Estou agora vivendo a lei do amor, a lei de Cristo, que é amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo, como Jesus nos amou. Quem ama, cumpre toda a lei, todas as exigências de Deus. Amém? Glória a Deus? Vamos dar sequência lá, na apostila. Cristo e a nova aliança, novo sacerdócio. Jesus havia vindo à Terra justamente com o objetivo de estabelecer uma nova aliança, um novo tipo de lei. A sua vinda encerraria o período da lei de Moisés e iniciaria um novo tempo. No entanto, essa nova aliança, esta nova lei, só iniciaria depois que Jesus houvesse morrido, sido sepultado, subido aos céus e enviado o Espírito Santo. Durante todo o tempo que o Senhor Jesus esteve na terra, ele ministrou debaixo da antiga aliança, debaixo da lei de Moisés, que até então era a lei de Deus vigente na época. Exatamente por isso ele não poderia falar abertamente tudo que tinha para falar, pois seria incompreendido e perderia seus ouvintes. Por essa razão ele disse que vinho novo se conserva em odres novos, e que seria tolice tentar usar pedaço de pano novo para remendar buraco de tecido antigo. Ele precisava esperar até que o povo estivesse pronto para ouvir e receber as coisas do Espírito Santo que haveria de vir. Nem para os discípulos ele falava tudo que gostaria. Em certa ocasião, ele disse: tenho muita coisa para vos dizer, mas não poderei suportar ainda. Mas quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, e nesse tempo vocês vão se lembrar das coisas que eu dizia. A lei de Deus, que até então estava diretamente associada à lei de Moisés, só iria mudar quando houvesse uma mudança no sacerdócio instituído por Deus, como explica o autor de Hebreus, ao dizer que somente quando se muda o sacerdócio que se faz necessária uma mudança na lei. Quando Jesus estava na terra, nem sacerdote ele poderia ser de acordo com a lei de Moisés, pois o mesmo era da tribo de Judá, tribo a respeito da qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio. Hebreus 7, 13 e 14. Por causa de questões dessa natureza, Jesus tinha que andar pisando em ovos em suas declarações e abordagens, pois seu objetivo era cumprir os preceitos da lei durante a sua crucificação no Calvário
e não revogá-la antes do pleno cumprimento profético. Então vamos lá, vamos explicar essa questão, do... Gente, agora aqui, nessa segunda parte da nossa aula, nesse vídeo, é muito interessante você prestar muita atenção, porque é profundo, mas é maravilhoso. Eu peço que o Espírito Santo ilumine você, me ilumine também, para poder te explicar o que eu vou explicar. Apesar do que eu falei até agora, você viu que não é brincadeira, é profundo. A questão da lei dos maridos é muito profundo. Mas presta atenção agora nessa outra explicação do que eu acabei de ler. Nós vamos ler um texto em Mateus, no capítulo, parece que é o capítulo 9, a questão dos odres novos, dos odres velhos, do vinho novo e do vinho velho. E vou falar para você também que Jesus queria falar muita coisa com os discípulos, mas ele não podia falar. Por quê? Porque ele mesmo disse, eu vou ler para você o texto, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não vão entender agora. Mas quando vier o Espírito Santo, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vai ensinar vocês. Então presta bem atenção. Muitas coisas Jesus queria até ter falado para os discípulos, e os discípulos não iam entender. Então por isso que eu estou falando várias coisas aqui. Você viu aí Mateus, Romanos 7, e talvez você esteja assim, nossa, eu não estou entendendo, parece um pouco confuso. Mas eu oro a Deus para que você possa entender, que o Espírito Santo possa iluminar você, porque eu também não foi fácil de entender, mas depois que caiu, deu aquele insight, eu falei, estou entendendo. Isso leva um tempo para digerir, mas em nome do Senhor você vai entender. Olha a dificuldade que os discípulos tiveram, a dificuldade que os fariseus tiveram para entender Jesus. Porque Jesus ele veio trazer uma nova lei. Ele veio mudar o sacerdócio. Olha que coisa interessante. Porque até então, o sacerdócio era regido, era executado por meio do tabernáculo, e no caso ali agora, por meio do templo, e pelo cerimonial, pela morte dos cordeiros, pelas ofertas de manjares, onde tinha o sumo sacerdote, onde tinha os sacerdotes, tinha todo aquele sistema cerimonial do templo relacionado com o tabernáculo. Até no momento de Jesus ali, tinha os fariseus, os saduceus, doutores da lei, tinha a lei de Moisés, tinha o sumo sacerdote. Então tinha todo um cerimonial, um tipo de culto estava estabelecido, um tipo de sacerdócio, um tipo de como que o homem se apresentava diante de Deus, como que o homem fazia o seu culto, a sua adoração a Deus, por meio de todo esse sistema de sacerdócio levítico, em que tinha o sumo sacerdote, os sacerdotes, as ofertas e etc, etc. Então Jesus vai mudar tudo isso. Olha para você ver. Quando o Senhor pediu para Moisés construir o tabernáculo, lá em Êxodo, no capítulo 25, onde começou o sistema levítico, o sistema sacerdotal aí, ele falou para Moisés assim, faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Olha para você ver. Olha aí para você ver. Que interessante. Em Êxodo, capítulo 25, quando o Senhor vai falar para Moisés fazer o tabernáculo para estabelecer o sacerdócio, olha aqui para você ver, Êxodo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. O que Deus está querendo aqui? Eles vão trazer ofertas para o Senhor. Olha o que Deus fala no verso 8.
e me farão um santuário, o tabernáculo, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Então, Moisés vai fazer o tabernáculo conforme o modelo que Deus vai mostrar. Então, Deus tem um modelo. E Moisés então faz algo que é uma figura, que é uma sombra. Mas a realidade não é o tabernáculo de Moisés. O que Moisés fez foi de acordo com a realidade que foi mostrada. Deus mostrou para Moisés a realidade como modelo e Moisés fez ali o tabernáculo. O tabernáculo é uma figura do verdadeiro. Você entende isso? Calma aí que você vai entender. Então, é muita coisa, os discípulos, muita coisa não podiam entender ainda. Porque Jesus veio trazer uma nova aliança, a lei de Cristo, né? E teve muita dificuldade com os discípulos e com os fariseus na sua fala. Então, por exemplo, em João, no capítulo 16, olha para você ver, no Evangelho de João, no capítulo 16 do Evangelho de João, no verso 12, olha o que o Senhor vai falar para os discípulos e para aqueles que estão ali perto dele, né? Olha aí, ó. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, voltando aqui, Jesus fala, tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Você observa também a dificuldade que os discípulos têm para entender o que Jesus está fazendo, a obra redentora de Cristo, a obra da salvação, é pela fé, é uma coisa maravilhosa, espetacular, mas deu trabalho para Jesus, deu trabalho, executar esse plano deu muito trabalho. Deus fez isso por amor a mim, por amor a você, porque deu trabalho, deu trabalho. Se a gente olhar em Isaías, no capítulo 43 de Isaías, olha para você ver, Isaías 43, livro do profeta Isaías, capítulo 43, está escrito assim, Isaías 43, deixa eu achar aqui, Isaías 43, deixa eu achar aqui, olha aqui, Isaías 43, Isaías 43, verso 19, em diante, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto. Quer dizer, o negócio está tão complicado, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais, os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito.
A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansastes de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizestes. Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansastes com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Tá vendo aqui, ó, Deus dizendo, ó, me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, assim, Deus está dizendo para o povo de Israel que ele vai abrir uma luz na escuridão, um caminho no deserto. E ele fala ali, eu mesmo é que apago os teus pecados e das tuas transgressões não me lembro mais. E Deus fala, vocês me dão trabalho com os vossos pecados. O que eu estou querendo falar para você aqui? O plano de salvação deu trabalho para o Senhor executar. Agora nós temos que entender pela fé e aceitar pela fé, porque deu um trabalhão. Vamos continuar aqui, ó. Os discípulos, Jesus falou para os discípulos, eu tenho muita coisa para dizer e vocês não vão entender. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar vocês. Então eu e você hoje que estamos ouvindo essa palavra, o Espírito Santo está nos ensinando. Então tenha paciência com você, ele está nos ensinando, você vai entender. Olha para você ver em Mateus também no capítulo 9. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, vamos dar uma olhadinha lá. Para a gente falar sobre Mateus 9. Olha aí. As dificuldades, né? Olha aqui para você ver. No verso 14 em diante. Olha aí. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Nós olharmos em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 5, olha para você ver, o mesmo texto, Lucas vai acrescentar um detalhe, né? Lucas vai acrescentar um detalhe, olha aqui, Lucas 5, ainda, no verso 36, que é a mesma passagem, olha aí, ó. E disse-lhes também numa parábola, ninguém tira um pedaço de roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz melhor é o velho. Você vê os discípulos de João, né, e alguns outros lá questionaram a Jesus, porque os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Quer dizer, não estavam fazendo uma prática religiosa, que era costume daquele tipo de culto, daquele tipo de sacerdócio, daquele costume da religião na época. O que Jesus falou para eles? Olha,
eles não podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles. Mas dias virão em que eles vão jejuar, em que o noivo será tirado, então eles vão jejuar. Aí Jesus fala, não pode pegar vinho novo e colocar em odres velhos, porque o vinho novo vai romper os odres, vai romper a vasilha, né? Até o vinho fermentar e ficar bom ali, a vasilha não aguenta, ela estoura. Então, vinho novo se põe em odres novos. E ele falou também, não posso pegar um remendo de roupa nova para colocar num vestido velho, não funciona. O remendo novo vai rasgar mais a roupa ainda. Então não adianta. Então o que ele está querendo mostrar para nós aqui? E aí ele fala no final, né? Que quem está acostumado a beber o vinho velho não prefere o novo, porque ele fala que o velho é melhor. Presta bem atenção. O que Jesus está mostrando? Que o vinho novo é uma coisa nova que ele, Jesus, está trazendo. É a doutrina de Cristo, é a nova aliança. E os discípulos de João, que estão acostumados ainda na lei de Moisés, e os outros não vão entender o novo que Jesus está trazendo. Né? Então é preciso, para entender as coisas de Jesus, é preciso nascer de novo. É preciso ser uma nova criatura. É preciso entender pela fé. Por isso que eu falei para vocês lá também que Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 12, tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não vão poder suportar. Por quê? Porque coisa nova em odres velhos não aguenta. A pessoa fica doida, não estou entendendo o que ele está querendo dizer. Porque eles estavam acostumados a viver debaixo de um sistema sacerdotal, levítico, cheio de ofertas cerimoniais, cheio de rituais. Aí Jesus vem agora falar que a salvação é nele, pela fé nele. A obra da cruz e ressurreição é que vai prover a vida eterna, que vai prover a salvação. Isso era uma loucura para eles. Eles não iam entender isso. Então Jesus foi colocando aos poucos. E você vê no Lucas aqui, que Jesus falou assim, ninguém que está acostumado com o vinho velho vai querer o novo, porque fala que o velho é melhor. Sabe o que ele está querendo dizer? Quem está acostumado com a doutrina antiga, as velhas, para chegar um novo e aceitar o novo é muito difícil. A pessoa não aceita as coisas novas. Quer dizer, os fariseus, a maioria não vai aceitar, os saduceus não vão aceitar. Os próprios discípulos vão ter dificuldade de entender isso. É só depois da ressurreição de Cristo é que eles entendem. Para um pouquinho, raciocina comigo aí, você. Os discípulos seguiram Jesus durante 3 anos e meio. Andaram com ele. Na noite que Jesus foi traído, até Pedro falou para Jesus que não negaria ele, que estava com ele até na hora da morte. O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus, todos os discípulos fugiram, abandonaram Jesus. E como que eles voltaram então ao cristianismo? Vamos dizer assim, como que eles voltaram a crer em Jesus de novo? Como que foi isso? Foi depois da ressurreição. A ressurreição deu um up neles, um insight neles. Tanto é que Jesus apareceu para aqueles 2 de Emaús, em Lucas 24, eles não estavam nem acreditando. E Jesus apareceu para os 2, depois apareceu para os 12, eles pensaram que era um espírito. Jesus falou, o que vocês têm de comer aí? Tinha peixe, favo de mel. Jesus comeu e falou, um espírito não come, não tem carne e ossos como eu tenho. Sou eu mesmo. Quando então demorou para cair a ficha, eles entenderam que era Jesus. Eles ficaram perplexos. E Jesus então começou a falar para eles, Lucas 24. Lá no finalzinho, Jesus fala, eu disse para vocês, olha para aí, Lucas 24. Lucas 24. Lucas, capítulo... Como que era difícil de entender o novo de Jesus. Olha aí Lucas 24.
E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhado, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: olha o que Jesus falou: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então você viu aqui, ó, Jesus abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Se você olhar também aqui em Lucas 18, se você olhar Lucas 18, antes de Jesus morrer, Jesus já falava para eles a respeito da sua morte, mas eles não entendiam. Olha aqui para vocês verem, ó. Olha aqui, antes de Jesus morrer, Jesus falou com eles, ó. E tomando, Lucas 18, 31, e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Você viu a dificuldade que os discípulos tiveram? Em Lucas 18, 31, Jesus já havia dito para eles que ele ia para Jerusalém para morrer e ressuscitar para a remissão dos pecados. Mas eles não entendiam. Parece que estava... eles não conseguiam entender. Não entrava neles. Tá vendo? Ó? Vinho novo em odres velhos não dá certo. Então, aí depois que Jesus morre, ressuscita, abriu o entendimento deles. O que eu estou querendo mostrar para você? A ressurreição. Quando você crê na ressurreição, quando você crê que Jesus não está morto, que Jesus morreu, mas ressuscitou, está vivo, você acredita nisso, você recebe Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você crê nessa obra, o seu entendimento é outro. Então é como se você nascesse de novo. Porque antes de Jesus ressuscitar, quando ele morreu, os discípulos abandonaram. Eles só voltaram a ter vida com Cristo, quer dizer, nascer de novo, depois da ressurreição. Você entende isso? Então aí o que acontece? Ó, eles são nova criatura e vão começar a entender agora perfeitamente, claramente, o que foi a morte e ressurreição de Cristo e pregar para outros ainda. E olha que já tiveram algumas dificuldades. Pedro, com relação a pregar para os gentios e etc, etc. Mas o que eu quero mostrar para você aqui, vinho novo se põe em odres novos. Quer dizer, a salvação em Cristo Jesus, crer que você tem que estar debaixo da nova aliança, que tem que estar debaixo da graça, que você não está mais debaixo da lei de Moisés, que você não vive mais por meritocracia, por tentar agradar a Deus. Não, não, não. Você vai ter uma vida agora de gratidão, de novidade de vida. Por quê? Porque Ele salvou Ele te salvou. Se não fosse esta obra, né, não teria como a gente ser salvo. A salvação é pela fé no que Cristo fez por nós. Então isso parece loucura para muitos, mas é o poder de Deus
para todo aquele que crê. É o poder de salvação para nós. Então, a nova aliança, ela fez com que nessa nova aliança Jesus estabeleceu o novo sacerdócio. Lembra que eu falei que Moisés fez o tabernáculo e até quando Jesus veio, o culto, a adoração, o sacerdócio era exercido no tabernáculo, no templo, né? Tinha todo aquele sistema lá. Agora, quando a gente lê Hebreus, olha aqui, seguindo lá a nossa apostila, é necessário que Jesus entre no verdadeiro santuário, na presença de Deus. Que não é uma figura igual a do tabernáculo, igual a do templo. Não, Jesus morreu por nós, de verdade, e entrou na presença de Deus Pai, no verdadeiro tabernáculo, do qual o tabernáculo de Moisés foi uma figura e uma sombra. O verdadeiro tabernáculo, Jesus entrou e Jesus levou o sangue e, de fato, de uma vez por todas, pagou com o seu sangue os nossos pecados, nos remiu dos nossos pecados. Ele entrou de verdade e pagou de uma vez por todas os pecados nossos. Ele entrou no verdadeiro tabernáculo, na presença de Deus. E ele vai se tornar sumo sacerdócio. Sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, ele vai ser sacerdote, sumo sacerdote agora. Quer dizer, vai mudar o sacerdócio, vai mudar o estilo de como que o homem se apresenta diante de Deus. Agora não é mais por cordeiro, não é mais por sangue de bode, sangue de touro. Eu não preciso de um homem, né, igual um padre, ou o próprio pastor, ou alguém para ser o meu intermediário. Não, não. Agora, Jesus é o meu mediador. Jesus é o sumo sacerdote. Eu agora posso entrar na presença de Deus por meio do sacrifício e da obra de Cristo. Antes de Cristo morrer na cruz e ressuscitar, os homens não entravam na presença de Deus assim. Eles iam até o templo, eles dependiam do sacerdote no templo, eles dependiam dos rituais, dos cerimoniais. Então Cristo veio, dentro da nova aliança, estabelecer um novo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura, né, de Cristo que apareceu para Abraão em Gênesis 14. É um sacerdócio eterno. Olha aqui para você ver. Olha aqui na nossa apostila, Cristo e a nova aliança, novo sacerdote. Jesus havia vindo à Terra justamente com o objetivo de estabelecer uma nova aliança, um novo tipo de lei. A sua vinda encerraria o período da lei de Moisés e iniciaria o novo tempo. No entanto, essa nova aliança, essa nova lei, só iniciaria depois que Jesus houvesse morrido, sido sepultado, subido aos céus e enviado o Espírito Santo. Durante todo o tempo que o Senhor Jesus esteve na terra, ele ministrou debaixo da antiga aliança sobre a lei de Moisés, que até então ainda era a lei vigente, a lei de Deus vigente na época. Exatamente por isso ele não poderia falar abertamente tudo que tinha para falar, pois seria incompreendido e perderia seus ouvintes. Por essa razão ele disse que vinho novo se conserva em odres novos, e que seria tolice tentar usar um pedaço de pano novo para remendar buraco de tecido antigo. Ele precisava esperar até que o povo estivesse pronto para ouvir e receber as coisas do Espírito Santo que haveria de vir. Nem para os discípulos ele falava tudo que gostaria. Em certa ocasião ele disse, né? João 16:12 ele disse: tenho muita coisa para vos dizer, mas não podereis suportar ainda. Mas quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, e nesse tempo vocês vão se lembrar das coisas que eu dizia. A lei de Deus, que até então estava diretamente associada à lei de Moisés, só iria mudar quando houvesse uma mudança no sacerdócio instituída por Deus, como explica o autor de Hebreus ao dizer que somente quando se muda o sacerdócio que se faz necessária uma mudança de lei.
Olha aqui, quando Jesus estava na terra, nem sacerdote ele poderia ser, de acordo com a lei de Moisés, pois o mesmo era da tribo de Judá, tribo a respeito da qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio. Então olha para você ver, Hebreus, capítulo 7 de Hebreus, vamos ver lá. Hebreus, capítulo 7. Olha aí. Hebreus 7. Vamos ver. Vamos ler aqui, ó. Hebreus 7. Vamos ganhar um tempinho aqui. Verso 8. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que levantasse outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdócio, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então olha bem para você ver, que Jesus, ele é sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Outra coisa que nós podemos dizer aqui, capítulo 8, verso 1. Ora, a suma, o resumo de tudo é que temos dito que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Então nós temos um sumo sacerdote que está assentado nos céus à direita do trono da majestade. E esse sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício. Por isso era necessário que esse também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora alcançou ele, Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está firmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Aí, aqui também, olha bem, dizendo, vamos ler esse aqui, vamos ler aqui também. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão
para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, olha bem, ó, dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. O que nós estamos aqui querendo mostrar para você? Que Jesus, ele é sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem em que não tem começo e não tem fim, é uma ordem eterna. Jesus não é sumo sacerdote segundo a ordem de Arão, segundo a ordem de Levítica. Não, não, não. Quando Deus estabeleceu o sacerdócio por meio de Moisés, em Levítico 25, e chamou a tribo de Levi, isso perdurou até a vinda de Cristo. Esse sistema em que só podia ser sumo sacerdote quem fosse descendente de Arão, da tribo de Levi. Agora, Jesus, se ele estivesse na terra, como homem, nem sacerdote ele poderia ser, porque ele era da tribo de Judá. Então, o que é estar debaixo da graça? Estar debaixo da graça é estar debaixo da nova aliança, que fez com que a velha aliança em Moisés passasse, acabasse. Você entende? Nós estamos debaixo da nova aliança. E a nova aliança, ela tem um novo sacerdócio, um novo tipo de culto a Deus, onde Jesus, ele é o sumo sacerdote e nós todos somos sacerdotes. Então agora não é só a tribo de Levi mais que é sacerdote e as outras tribos não podem ser nada. Não, todo aquele que entregar a vida para Cristo agora pode adentrar a presença de Deus por meio de Cristo, que é o mediador de uma nova aliança. Você entende? Jesus, ele estabelece o novo sacerdócio, então teve mudança de lei. Olha para você ver, teve que mudar a lei. Por quê? Porque a lei debaixo do sacerdócio de Arão, de Moisés, de Levi, é uma. Agora, debaixo do sacerdócio, onde Jesus é o sumo sacerdote, é uma outra lei. Que lei é essa? Então aí é que está a questão. É a lei do amor, né? É a lei da verdadeira adoração, é a lei de andar em espírito e em verdade. Você entende? Então nós não estamos debaixo da velha aliança, estamos debaixo da nova, onde Cristo se tornou nosso Senhor, nosso Salvador, e adentrou de uma vez por todas com um único sacrifício. Morreu uma única vez por todas, para resolver o problema do pecado. Então hoje eu não preciso mais levar cordeiro, eu não preciso mais ter um padre, um pastor para ser o meu mediador. Não! Olha para você ver, na carta de Pedro, olha para você ver, Pedro vai escrever, deixa eu ver aqui, Pedro, capítulo 2 de Pedro, versículo, olha bem agora, ó. Verso 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então hoje nós somos sacerdócio real, somos sacerdotes.
Podemos olhar aqui, olha para você ver no Apocalipse. Apocalipse capítulo 5 do Apocalipse. Olha o que está escrito. Apocalipse capítulo 5. Verso 7. Vamos ver o verso 6 aqui para a gente pegar um contexto aqui. Apocalipse 5. Verso 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, e os 4 animais, e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Olha aí, ó. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Está vendo? Jesus nos fez reis e sacerdotes. Nós ainda vamos reinar, mas nós somos sacerdotes hoje. Nós podemos entrar na presença de Deus agora, na presença do Senhor. Como diz Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus, olha para você ver, Hebreus, capítulo, vamos ver aqui o capítulo 10, versículo 19, olha: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é o que prometeu. Então você vê que na nova aliança, nós temos um novo sacerdócio, no qual Jesus é o sumo sacerdote, e nós somos reis e sacerdotes. Ainda vamos reinar. Então, como reis, ainda não estamos atuando diretamente, mas pela fé. Mas como sacerdote, somos sacerdotes hoje. Então hoje é diferente do modelo da antiga aliança. Na antiga aliança, só os sacerdotes levitas poderiam entrar para fazer ali os cultos a Deus no tabernáculo e no templo. Agora, as outras tribos, os outros povos não podiam. Quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, então agora estendeu-se para todos aqueles que creem nele de coração, que não estão mais debaixo da lei de Moisés, da velha aliança, mas estão agora debaixo da nova aliança, debaixo da graça, debaixo do novo sacerdócio, em que nós podemos com ousadia entrar na presença do Senhor. Então tudo isso, gente, é a graça. Tudo isso é graça. Agora você pode dobrar o joelho, pode falar em pé, assentado, e o Senhor Deus ouve a sua oração. Outras pessoas podem orar por você? Pode. A Bíblia fala: orai uns pelos outros. Mas você, por meio de Cristo, podemos entrar na presença de Deus como sacerdotes, como filhos de Deus. Você entende isso? Então agora, terminando esse vídeo, eu falo para você: nós não podemos mais estar na velha aliança. Não podemos mais estar casados com o marido lei, mas devemos estar casados com o marido graça, que é Jesus. Não podemos cristianizar o judaísmo
nem judaizar o cristianismo. Alguns aí querendo colocar coisas de judaísmo dentro do cristianismo. Não, não, não. Já passou a lei de Moisés. Já passou a velha aliança. A velha aliança serviu de guia, de pedagogo, de aio, até que viesse Cristo. Cristo é a realidade. Cristo é o Salvador. Cristo é o homem ideal que pagou o preço por mim, por você, por nós. Ele é nosso Salvador, nosso Senhor. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o sumo sacerdote. E nós então temos que nos submeter agora a esse novo sacerdócio, a essa nova lei em Cristo Jesus, a essa nova aliança, a essa graça maravilhosa, feita e trazida por Cristo, pelo Espírito Santo, por Deus Pai. Amém, meu querido? Glória a Deus! Então, por hoje, esse vídeo tá bom. Depois você veja de novo, conforme eu falei, os discípulos não entenderam muita coisa. Jesus disse, eu tenho muita coisa que falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Jesus disse para os discípulos de João, não se põe remendo velho em roupa nova. Não se põe remendo de roupa nova em vestido velho, não tem como. Não se pode pôr vinho novo em odres velhos, não dá. Então não dá para colocar uma coisa nova numa mente que está acostumada com coisas antigas, coisas de velha aliança, de meritocracia, com velhos costumes. Não, você tem que morrer para a lei. Porque não é meritocracia, não é pelas obras que nós somos salvos, não é nada disso. Nós somos salvos pela fé, no que Cristo fez por nós. Então nós temos que nascer de novo, morrer para o velho, morrer para a lei, morrer para o pecado, morrer para o mundo e pela fé viver uma nova vida. Viver uma nova vida. Aí, pela fé, quando eu abro meu coração, quando eu creio no Senhor Jesus, quando eu nasço de novo, pela fé, aí então eu recebo o novo. Então eu vou começar a compreender melhor o novo. Eu vou começar a entender melhor o vinho novo. Você entende isso? Isto é nova aliança. Isto é graça. Grande abraço para você. Deus abençoe, Deus abençoe. Até a próxima. Vamos fazer outro vídeo ainda, dando sequência na nossa apostila. Ainda tem algumas coisas, várias coisas a serem ditas a respeito da graça e a respeito da lei de Moisés. Ok? Por hora, esse terceiro vídeo. Deus abençoe, Deus abençoe.